Você sente que está travado, que por mais que pense positivo, por mais que tente se alinhar, algo ainda te arrasta de volta. Como se houvesse uma força invisível, te puxando para dentro de uma realidade que você não quer mais habitar. E talvez exista mesmo, mas não é externa e nem nova, é uma frequência fantasma. Uma versão antiga de você que já morreu, mas que você esqueceu de enterrar. Ela ainda veste suas roupas, responde suas mensagens, escolhe seus silêncios. Ela dirige seus pensamentos como se ainda estivesse no comando. E o pior, você nem percebe, porque ela fala com a sua voz, mas carrega um sistema vibracional que não te serve mais. Essa versão aprendeu a sobreviver, a se conter, a se adaptar. E mesmo que você diga que quer mudar, que quer mais, é ela quem ainda está apertando os botões. É ela quem diz, vai devagar, melhor não agora, não está pronto ainda. A verdade é, você não está travado porque não sabe o que fazer. Você está travado porque ainda está se movendo a partir de uma identidade que já deveria ter sido liberada. O salto quântico não começa com o desejo de ser outra pessoa. Ele começa com a coragem de reconhecer quem é que está realmente vivendo no meu lugar agora. Com qual versão de você sente que ainda está enredado? Escreve aqui nos comentários. Nomear é o primeiro passo para soltar. Você pode até ter decidido mudar. Pode ter escrito afirmações, feito visualizações, repetido mantras. Mas a pergunta real não é o que você pensa, é quem está agindo por você quando ninguém está olhando. Porque mudar não é sobre o que você deseja. É sobre o que você tolera quando está cansado. Sobre o que você permite quando ninguém te observa. Sobre quem você continua sendo nas microescolhas do dia a dia. E aqui está o ponto cego. A maioria das pessoas tenta mudar de vida, mantendo os mesmos gestos do eu antigo. Você quer abundância, mas evita uma conversa difícil por medo de desagradar. Você deseja liberdade, mas ainda responde mensagens como se fosse o mesmo funcionário que não podia dizer não. Você diz que quer leveza, mas enche seus dias com tarefas que reforçam a sobrecarga como identidade. Isso não é incoerência. Isso é comportamento residual de sobrevivência. Pequenos hábitos emocionais que foram úteis em algum momento, mas que agora só servem para reafirmar a frequência do eu que você quer deixar para trás. E quanto mais você repete esse padrão, mais o campo entende. Ainda é essa versão que está no comando. Não importa o que você visualize, o universo não lê seus desejos. Ele decodifica sua assinatura energética. Então, antes de buscar a próxima técnica, pare, observe no que você está se transformando, pelas suas escolhas não conscientes. Quem está realmente assinando a sua vida neste exato momento? Porque se a sua nova identidade ainda não tem espaço nas pequenas decisões, ela nunca vai ter força nas grandes. Você aprendeu a pensar que mudança começa com intenção, com força de vontade, com decisão consciente. Mas no campo quântico, intenção sem coerência é ruído. O universo não responde ao que você pensa sobre si. Ele responde à frequência que você sustenta com o seu estado de ser. E aqui está o que quase ninguém percebe. Você não está criando sua realidade com o que deseja. Você está colapsando realidades com o que está disponível como frequência dentro do seu corpo. Cada escolha, cada reação, cada hábito emocional, tudo isso envia um sinal. E esse sinal, que é invisível, é o que configura o seu campo de possibilidades. Você não está emitindo um pedido. Está emitindo um código. A física quântica chama isso de coerência vibracional. E é simples. Realidade é resposta, não recompensa. O campo não precisa saber se você merece. Ele apenas reflete quem está presente. Imagine que cada pensamento tem um corpo. E cada corpo ocupa um espaço no tempo. Quando você age a partir da versão que teme, duvida ou compensa, você sintoniza com linhas do tempo onde esses mesmos padrões se repetem com novos cenários, novas pessoas, mas a mesma estrutura oculta. E o mais cruel, você pode passar anos tentando mudar o externo, quando na verdade tudo o que precisava era mudar o observador, não aquele que pensa, mas aquele que vibra, porque não existe neutralidade no campo. Você está o tempo todo ativando ou desativando frequências com o seu estado interno.
Você não muda sua realidade com esforço. Você muda sua realidade com coerência vibracional sustentada. A realidade não é uma linha do tempo que você caminha até alcançar. Ela é um sistema de ressonância que colapsa ao redor da identidade dominante. Não é sobre merecer mais. É sobre parar de vibrar como quem se contenta com menos. Às vezes você sente, não sabe explicar como, mas sente um arrepio, um silêncio que fala, uma certeza repentina de que existe algo maior, mais alinhado, mais você, mesmo que você ainda não esteja vivendo isso. Esses momentos não são fantasia, não são imaginação otimista. Eles são vazamentos de frequência. Pequenas rachaduras no campo onde o seu eu futuro escapa por um segundo e te lembra do que é possível. Você já viveu essa versão. Mesmo que por um instante. Naquele dia em que você reagiu diferente. Naquele momento em que teve coragem sem explicação. Naquela conversa onde você se sentiu inteiro, presente, livre. Mas por algum motivo, você não sustentou. Talvez tenha duvidado. Talvez o ambiente não tenha confirmado. Talvez o corpo tenha recuado antes que a mente compreendesse o que estava acontecendo. E então você voltou. Não porque quis, mas porque o campo antigo era mais familiar, mais treinado, mais condicionado. O que ninguém te disse é que o seu futuro não está te esperando. Ele está te observando agora, com compaixão, mas também com impaciência. Porque a versão de você que já atravessou o salto sabe que a única coisa que falta é você parar de se abandonar nos momentos em que começa a se lembrar. A nova linha do tempo já existe, mas ela não vai vir até você. Ela vai se aproximar cada vez que você escolher não esquecer quem já foi, nem que seja por segundos. Você já teve vislumbres do salto, já sentiu a frequência do novo, já tocou, ainda que por pouco tempo, a versão de si que vive com clareza, presença e poder. Então por que você ainda não ficou lá? Por que continua voltando? A resposta é simples, mas nem sempre fácil de aceitar. Porque você ainda está emaranhado na identidade de aderência. Aquela versão que não te representa mais, mas a qual você continua preso por costume emocional. Ela carrega histórias, justificativas, laços. Ela não é confortável, mas é familiar. E a familiaridade, quando não questionada, vira fidelidade. Você diz que quer ir além, mas ainda caminha com as roupas da antiga versão. Você quer ser livre, mas ainda negocia com o medo. Quer leveza, mas ainda busca controle. E o mais traiçoeiro, essa identidade de aderência se disfarça. Ela se veste de realismo. Fala com a voz da cautela. Se apresenta como coerência. Mas tudo o que ela faz é manter sua frequência presa ao conhecido. Você não volta porque quer. Você volta porque não percebeu que o que chama de eu é só uma repetição. Uma programação emocional que já venceu, mas que ainda dita o ritmo do seu corpo, dos seus pensamentos e da sua energia. E enquanto você continuar agindo como se fosse ela, o campo vai continuar colapsando a mesma realidade. Não por maldade, mas por espelho. Porque o campo não pode refletir a sua próxima versão, enquanto você ainda insiste em ser fiel à anterior. A maioria das pessoas acredita que o universo está testando sua fé. Que se elas desejarem forte o suficiente, se visualizarem com disciplina, se afirmarem todos os dias, então algo lá fora vai finalmente ceder. Mas o campo não opera por merecimento. Ele não recompensa desejo, ele reflete frequência. O que isso significa? Significa que você pode repetir 1000 vezes "eu sou próspero" e ainda assim vibrar escassez ao checar o extrato do banco. Pode visualizar o amor todos os dias e mesmo assim contrair o peito sempre que alguém se aproxima. Pode dizer "eu confio" e continuar agindo como quem precisa controlar tudo. O campo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta. Ele lê o seu corpo antes de ler suas palavras. Lê suas decisões antes de ouvir suas intenções. Lê a coerência do seu ser e devolve exatamente o que está alinhado com ela. É por isso que tantas técnicas falham.
porque elas tentam pintar por cima de uma estrutura vibracional que continua contaminada pela identidade antiga. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. O campo é coerente, não compassivo. Ele não se comove com o seu esforço. Ele espelha sua vibração dominante. Então, se você está recebendo repetições, padrões, bloqueios, não é porque você está sendo punido. É porque a versão de você que está operando ainda está escolhendo se esconder. Frase-chave para anotar. O campo não quer te testar. Ele quer te refletir. Mas você ainda não parou de se mostrar. Pausa. Antes de seguir, respira. Porque agora não é mais sobre entender. É sobre testemunhar. Olhe para dentro com presença, sem pressa, sem julgamento. Sinta o tom da sua voz interna. Observe o ritmo dos seus pensamentos quando você se cobra. Note o tipo de desculpa que você repete para adiar o que importa. Esses não são apenas hábitos mentais. Eles são rastros vibracionais do eu antigo. E enquanto você não os reconhecer, eles continuam operando no escuro, sabotando qualquer tentativa de salto. É por isso que o primeiro portal da transformação não é uma técnica. É a decisão de ver com honestidade quem você tem sido até aqui. Porque a maioria das pessoas quer mudar, mas não quer se despedir. Quer evoluir, mas ainda protege partes de si que já deveriam ter sido liberadas. Só que toda a linha do tempo que você evita olhar continua ativa. Toda versão que você finge não existir continua comandando. Então olha, sente, permite que essa versão fale, não para ser validada, mas para ser vista. E só depois, deixada ir. A ativação começa aqui, quando você tem coragem de testemunhar a identidade que ainda colapsa a realidade que você diz não querer mais viver. Agora que você viu, agora que você reconheceu quem estava no comando, chegou o momento mais importante do salto: realinhar. Não com uma técnica, não com esforço mental, mas com escolha vibracional. E essa escolha acontece atravessando 3 portais. O primeiro é o portal da testemunha. Você não transforma o que nega. Por isso, o primeiro passo não é fazer nada, é presenciar. Sente essa versão antiga dentro de você. O que ela acredita? O que ela teme? Do que ela foge? Dê a ela alguns segundos de presença pura, sem correção, sem repressão, sem pressa. Mostre que ela foi vista e que agora pode descansar. A maioria das linhas do tempo não some porque foi combatida. Elas somem porque foram completadas. O segundo é o portal do corte. Aqui começa a ruptura, com um ato simbólico. Pode ser dito em voz alta ou em silêncio absoluto. Isso não é mais quem eu sou. Eu libero essa versão. Eu encerro esse observador. Você vai sentir resistência. Seu corpo pode reagir. Mas lembre-se, o velho eu só tem força enquanto você acredita que a voz dele ainda é sua. Cortar não é lutar. É reivindicar a frequência que você já sentiu, mas ainda não assumiu por completo. E o terceiro é o portal da escolha. Agora, o campo está limpo. E é aqui que você escolhe não com a mente, mas com o corpo. Pergunte a si mesmo: qual decisão essa nova identidade tomaria agora? E o que ela já não toleraria? E então, haja. Não como ritual, mas como reforço vibracional. Levante, respire diferente, mude algo pequeno no seu ambiente. Pare de aceitar o que a sua nova versão nunca aceitaria. Porque o campo responde à frequência reforçada, não à ideia declarada. O salto não é uma performance. É um reposicionamento interno tão real que o mundo externo não tem escolha senão se reorganizar ao redor disso. Você atravessou, e o campo sentiu. Mas o salto verdadeiro não termina com uma liberação, ele começa com a recalibração. Porque o que ninguém te conta é que, depois de um colapso de identidade, o campo entra em reorganização. E a antiga realidade, por um tempo, ainda tenta te puxar de volta. Não porque você errou, não porque não funcionou, mas porque o novo ainda está se firmando e o antigo está fazendo seu último esforço para sobreviver.
Você pode sentir cansaço, confusão, emoções à flor da pele. Pode parecer que está regredindo, mas não está. Esse é o sintoma vibracional de ruptura. A frequência nova já foi instalada, mas sua mente e seu corpo ainda estão se ajustando. Pensa como um rádio que mudou de estação depois de anos sintonizado no mesmo canal. Nos primeiros dias, você ainda ouve chiado. Mensagens antigas ainda tentam atravessar. Relacionamentos antigos ainda batem a porta. Padrões familiares ainda aparecem. Só que agora sem força. Eles vêm para tentar te convencer de que nada mudou. E é aqui que a maioria recua. Volta para o conhecido. Abandona o salto. Mas você não. Agora você sabe. Esse ruído é prova de que o código antigo está quebrando. E toda vez que você responde ao mundo com a nova identidade mesmo, que tudo à sua volta ainda pareça o mesmo, você ancora o novo campo. E aos poucos, o campo começa a responder com sinais claros. A realidade está, sim, se rendendo. O salto aconteceu. Mas agora vem o que realmente importa. Viver como se já fosse normal. Porque a identidade nova não se consolida no momento do insight. Ela se consolida no dia seguinte. Na segunda-feira comum, na conversa que antes te desregulava, na escolha silenciosa que ninguém viu, mas que você sabe que veio da nova versão. Esse é o verdadeiro novo normal. Não é quando tudo muda ao seu redor. É quando você para de tentar ser quem já é. Quando o esforço vira naturalidade. Quando o controle vira confiança. Quando a coerência se torna o seu ponto de partida, não uma conquista momentânea. E o mais bonito, você não vai nem perceber o exato momento em que a nova identidade virou piloto automático. Vai apenas notar que algumas pessoas se afastaram, que outras se aproximaram, que oportunidades começaram a chegar. E pela primeira vez, você não sabotou, porque algo mudou. Não fora, mas dentro. Frase-chave para selar esse ciclo. O salto não é quando você muda. É quando você para de fingir. Parar de fingir que não sabe, que não sente, que não pode. Parar de vestir a velha pele para caber em ambientes que já não te reconhecem. O novo normal começa quando você percebe que não está mais se forçando. Está simplesmente vivendo como quem já se lembrou. Agora me diz, qual foi o sinal que mais te despertou nesse vídeo? Qual verdade antiga você está finalmente pronto para deixar morrer? Escreve nos comentários. Nomear é mais do que engajamento, é ativação vibracional. Quando você escreve, você ancora. E se esse vídeo te alinhou com algo que estava adormecido aí dentro, se inscreve no canal. Mas não por hábito, nem por algoritmo. Se inscreve por decisão vibracional. Porque isso aqui não é conteúdo. É campo. E o campo responde à escolha de permanecer desperto. Se esse vídeo te atravessou, não ignora isso. Isso não foi só um insight, foi um sinal. Mas o salto que você sentiu aqui precisa de direção, ou o velho campo vai tentar puxar de volta. É por isso que eu criei a trilha. Ela não é um curso, nem mais um conteúdo motivacional. A trilha é um mapa simbólico. Um processo direto, real e intencional para transformar esse salto em caminho vivo. Para sustentar a nova identidade até que ela se torne inevitável. O link está na descrição, mas a escolha, como sempre, é sua. Você pode continuar colapsando acasos, ou pode, enfim, caminhar com clareza. A trilha já começou. A pergunta é: você vai?